Então, meus irmãos, vamos lá continuar o nosso estudo, hoje do Livro dos Médiuns, que nós estamos recomeçando, saímos da introdução, né? Mas antes nós vamos ler o Evangelho para fazer a Ivone. Deixa a Ivone entrar. Oi, Ivone, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Bem-vinda. Malvina. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos já... Obrigada. Quem está escondido aí? Hã? Oi, Quem tá Ivone, boa noite. Sou eu, a Júlia. A Júlia vive escondida, igual eu. Boa Escondidinha, noite, você meu Deus. também, Ivone. Eu também sou escondida. Está começando, né? Sim, nós estamos, hoje vai ser estudo do Livro dos Médiuns, mas antes nós vamos ler o Evangelho. Então, nós estamos ainda, né, no capítulo 5, porque é um capítulo bastante longo, justamente porque é bem-aventurados os aflitos, né? E só o que tem na terra é a aflição. Então, nós estamos no item 23, tormentos voluntários. Nesse capítulo, nós ficamos vendo os espíritos nos orientando as várias aflições que nos acometem, as causas dessas aflições, não é? Nós vimos as perdas, né, das pessoas amadas, mortes prematuras, né? Tudo isso a gente viu. Anteontem nós vimos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, é um ditado popular que significa, quando às vezes morre uma pessoa boa, as pessoas falam assim, nossa, se fosse... Ou quando um homem mau, né, se livra de algo grave, fala assim, nossa, se fosse um homem de bem, né, teria morrido. Mas aí os espíritos nos esclarecem o significado disso e que esse tipo de compreensão é de quem não atentou, né, para o processo reencarnatório, significado da existência. E hoje, então, nós vamos ver os tormentos voluntários, que são aqueles sofrimentos que nos acometem, mas que nós procuramos, nós que vamos atrás deles, sabe? Eu tenho um amigo que eu não entendo nada de futebol, né? Ele falava assim, um exemplo de tormento voluntário. Ele falava quem torce para o Botafogo, né? Segundo ele. Outros pensam o contrário, né? Quem torce para o Flamengo, não sei o quê. Então, tormento voluntário, a pessoa que vai atrás de sofrer. Eu já acho que tormento voluntário é ficar torcendo para qualquer time. A pessoa fica sofrendo. Então, vamos lá. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, ou seja, tem vicissitudes que não tem como você evitar. Faz parte do mundo de provas e expiações, e nós vimos isso nos vários itens anteriores, né? Então, apesar, né, dessas vicissitudes, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar
dos gozos celestes, esses, então, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Eu vi ontem uma notícia, né, bem desagradável, assim, de uma pessoa que ele pagou uma pequena fortuna para poder interagir com uma pantera. Uma pantera. E aí ele assinou lá um contrato de que ele assumia todos os riscos e tal, né? Só que a pantera, poxa, um animal, né? Irracional. A pantera o atacou e escalpelou ele. Ele ficou sem toda a pele da região da cabeça. Então aí você fica pensando, só foi procurar isso aí não estava escrito lá no programa reencarnatório que uma pantera ia fazer isso com ele. Diferente dele estar passando, estar indo trabalhar, passa em frente, tem que passar todo dia ali na frente de um zoológico, ou ele trabalha no zoológico, aí escapa um bicho desse, vem e pega, aí é diferente. Mas a pessoa procura pensando, não é? Aqueles esportes radicais, só para ter adrenalina, né? Então, e a adrenalina, ela vai gerando cortisol no organismo, então cada vez ele precisa mais de adrenalina. O cortisol vai te levar para um estado lá na frente, né, de desequilíbrio das suas forças psíquicas. Aí é isso, né? A pessoa procura, não precisava ter disso, né? Haverá maiores, né? Haverá maiores tormentos, né? Do que os que derivam da inveja e do ciúme. Gente, a pessoa ciumenta, né? Fico pensando. Eu não me lembro, assim, de ter sentido ciúme na minha vida. Eu acho que eu não sei o que é ciúme. Assim, eu senti. Mas eu fui vítima, muito, né, do ciúme. Então, eu ficava vendo o quanto aquilo era desproporcional, sem lógica, e o quanto isso destrói, né, as relações. O que é o ciúme, né? A pessoa achar que vai conseguir controlar a vida do outro. Eu estava num grupo de estudo, a pessoa estava falando que o ciúme é falta de confiança no outro. Né? Mas não é só isso, né? A questão é que é falta de entendimento de que ninguém é de ninguém, né? Que nós não somos donos das pessoas, proprietários das pessoas, e que as pessoas serão fiéis até que queiram. Não tem a ver com confiar, não confiar, sabe? Porque, né, tem pessoas que confiam e mesmo assim acontece. Não é isso. Então, o ciumento, ele vai viver sempre sofrendo, né? Sempre esperando o pior, né? Que vai acontecer, acaba acontecendo. Mas ninguém tem controle sobre não é nem sentimento, né? As sensações do outro. Então, o ciumento sofre muito, ele faz o outro sofrer, destrói a relação. Né? A inveja não é desejar o que o outro tem, porque isso é ambição, sabe? A ambição, ela é assim, você
deseja ter a casa que o outro tem, uma casa igual, então você vai trabalhar para você ter algo igual, e quer ter, e vai e faz. A inveja, você, às vezes, tem uma casa, um carro melhor que o outro. O invejoso, ele não quer que o outro tenha. Entenderam a diferença? É pior do que a ambição. É pior, porque a inveja é assim, você quer ter tanto controle, às vezes, da vida do outro, que se ele fica um pouquinho bem de vida, consegue alguma coisinha, a pessoa já fica, não quer, ela não quer que o outro tenha aquilo. Então, a inveja e o ciúme são duas sensações muito precárias, né, muito primárias, e que elas são muito parecidas, sabe? Né? É algo assim que realmente é um ácido. Então, a pessoa que sente que ela ainda tem isso dentro dela, precisa começar a depurar isso, né? A ter um nível de aceitação, fazer meditação. Mas isso fulano, né? Contra outra pessoa. Porque ninguém vai impedir isso de acontecer, sabe? Se a gente botar isso na cabeça, né? Que não tem como, não é? Não existe isso. Eu advoguei muito na vara da família, né? Foi os últimos 12 anos da minha carreira, eu fiquei na Defensoria Pública, à disposição, né? Eu sempre pertenci à Advocacia Geral da União, mas eu fiquei à disposição da Defensoria Pública. Oi, Johnny. 12 anos, porque eu pedi para ficar, né? Gostava de trabalhar com aquelas mulheres e tal. Então, eu vi coisas, né, na área da família, sim, que você realmente conclui que ninguém é de ninguém mesmo, né? E então a inveja e ciúme estão muito interligados. O invejoso é ciumento, o ciumento é invejoso. Não tem como. Se uma pessoa ele tem ciúme da mulher, o ciúme do marido, é porque ele também sente inveja, sabe? E às vezes a pessoa sente inveja do cônjuge, sabe? E aí ela sente ciúme também. Existem aqueles casamentos que são casamentos de competição, em que as energias elas são de competição, as pessoas ficam competindo umas com as outras. E aí então é aí que entra o ciúme e aí que entra a inveja, né? Então, ele diz aqui, ó, para o invejoso e o ciumento, veja que os espíritos sempre colocam inveja e ciúme na mesma. A inveja e o ciúme sempre juntos, né? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso, eles não repousam, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Olha, o êxito, então, ele não quer que a pessoa tenha. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Eclipsar, o que é um eclipse? Fazer sombra no outro, né? Então, não permitir que o outro se ilumine. Isso que o ciumento faz. A pessoa, ela fica sufocada, né? Ela fica completamente sem condição de se expressar, né? Porque ele não deixa. Então, tudo que eles fazem é pensando nisso, né? Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Então, o ciumento e o invejoso, qual é o melhor assunto para eles?
é falar daquilo que é o objeto do seu ciúme. Então, é também, quantas vezes nós fazemos atendimento, conversamos com pessoas ciumentas, né? Então, elas vêm e falam, né, das suas relações. Normalmente, claro que tem ciúme de tudo, né? De mãe com filho. Por exemplo, a mãe que tem ciúme do filho com a nora. Claro que ali, como diz o Emmanuel, né, em Vida e Sexo, ali tem uma história, né, de vidas passadas. É no texto de Vida e Sexo, Desvinculações, né, fala dessa relação incestuosa, mas não do ponto de vista do acontecimento, né, mas do ponto de vista mental, assim, a pessoa é aqueles complexos, né, de Édipo, complexo de Eletra. Então, por exemplo, a mãe que tem ciúme do filho, ela, o que a gente percebe é que a alegria dela é conversar sobre a própria nora, né, e desqualificando. A mesma coisa acontece com a nora, né? Que também tem ciúme do marido com a mãe. Então, aí, imagina que relações horríveis. Então, aí também a conversa gira sempre em torno daquilo, eles não têm paz, né? Também as esposas ciumentas, que às vezes vêm, muitas que vêm às vezes conversar comigo, falar das suas dores, a gente fica ouvindo, porque tem que ouvir, mas você vê que é um círculo, ela sempre volta naquele assunto, não, é sempre o marido isso, aquilo outro, mas eu falo, mas minha filha, você dorme com ele, você dorme com essa pessoa e você fica falando dele, então, o que eu posso te dizer, né? O que eu posso te dizer, você já sabe, né? Se você vai ficar nessa situação completamente indesejável, você tem que aceitar do jeito que é, né? E não ficar. Você pode até comentar esse comportamento, mas depois que você resolver isso aí. E aí a pessoa vem, conversa, conta a sua história, você ouve. Aí parece que ela fura um balão, né? Daí uma semana volta, a mesma história, sempre a mesma história. Não muda. É isso, né? Aí diz assim, ó, pobres insensatos. Com efeito, não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Agora imagina, assim, homem ciumento, né? É um problema porque na relação, como o homem tem a força bruta, né? Numa relação onde o homem é o ciumento, é muito comum que isso vá em direção à violência doméstica, mais cedo ou mais tarde, né? A violência, no mínimo, a violência moral, né? Quando é ao contrário, né? Então, é aquela relação que fica quase insuportável. E eu digo, às vezes, assim, os casos, assim, de piores ainda é quando nós encontramos, assim, pessoas, né, que têm certa condição econômica, e aí, então, mistura, né? Mistura as coisas, não quer abrir mão de patrimônio, não quer abrir mão daquilo, então vive aquela situação terrível. Então, aí ele diz assim, ó, não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Claro que não, né? Porque essa aflição deriva, né, de um vício moral, né? Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem,
que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Claro que é, né? Você manter a calma, não é? É claro que isso é uma felicidade. Então, há pessoas que supõem, né, que, por exemplo, um cônjuge ciumento, se o outro não é ciumento, ele diz assim, você não me ama porque você não sente ciúmes de mim, né? É uma visão tão errada, né? Tão equivocada, que é esse amor da propriedade, da posse. E supor que você vai controlar isso. Não vai controlar nunca, né? Vai levar sempre mais rapidamente a relação para o fracasso. Às vezes, essas relações perduram, né? Uma vida inteira, mas elas não têm nenhuma beleza, nenhuma harmonia. Então, é isso, né? Vou pedir. Jonatas, você pode fazer oração para nós, filho? Jonatas, Posso, pode, filho? Então, posso, claro. Eu tava dando então um faz. negócio pro Mário, só um minutinho. Deixa eu me concentrar. Tá. Só desligar o ventilador aqui e me concentrar. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, presente em nossos lares, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos encarnados neste corpo, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade, Senhor, de termos uma família, de termos amigos, de termos a oportunidade de ajudar o nosso próximo. E queremos também, Senhor, quero te pedir neste momento para as pessoas que estão passando pela dor da perda do ente querido, de um ente querido, de um amigo, de pessoas próximas, pelas pessoas que vivem as dores das guerras, principalmente pelas crianças, pelas mulheres. Pedir a proteção para os animais também que sofrem com tudo isso. Pedir também a proteção, Senhor, para aquelas pessoas que estão nas ruas, que necessitam do alimento, que necessitam e que esperam por dias melhores. Leve até a elas o consolo, o amor, a esperança, Pai. Aos nossos líderes das nações, a compreensão, o amor e a paz. Abençoe os nossos lares, a cada um que aqui se encontra de forma virtual. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo e que possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores. Te agradeço por tudo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Nada. Então, meus amores, nós vamos continuar nosso estudo do Livro dos Médiuns, nosso capítulo 1, né? Vimos toda a introdução, foi muito bom. Então, capítulo 1 é justamente, ele começa com uma pergunta: há espíritos
Então, lembrando, né, que Kardec escreve o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, e, então, depois, ele achou que a missão dele estaria concluída só com o Livro dos Espíritos, mas depois ele foi vendo que ele podia desdobrar aqueles assuntos, né? Então, a parte primeira do Livro dos Espíritos, ele escreve a Gênese, e a parte segunda, o Livro dos Médiuns, que é justamente aquela parte que fala da vida no mundo espiritual, né? E da comunicação com esse mundo. Então, ele começa o capítulo 1 do Livro dos Médiuns com essa pergunta: há espíritos? Primeira coisa. Então, vamos lendo, né? A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência do quê? Né? De um princípio inteligente fora da matéria, né? Então, aqui Kardec começa a fazer esses raciocínios. Isso aqui é a filosofia espírita, é a filosofia. O que é a filosofia? Filosofia é uma forma de construção do raciocínio para nos levar ao conhecimento da verdade sempre relativa, né? Que nós possamos alcançar. Então, por isso que o espiritismo ele é uma ciência, né? E ele é uma filosofia e é uma religião. Enquanto filosofia é isso, esse raciocínio que Allan Kardec, que os espíritos vão fazendo para nos iluminar. Eles vão elaborando um raciocínio, né? Então, ele fala assim, ó, qualquer que seja a crença, né, que se tenha nesses espíritos, necessariamente você vai ter que pensar num princípio inteligente fora da matéria. Quando ele fala dessas histórias, eu fico lembrando do meu pai, né? Que o meu pai, ele contava historinha para a gente antes de dormir todas as noites que ele estava em casa. E a gente decorava as historinhas dele. Quando ele mudava, que acho que ele cansava, ele falava, não, pai, não é assim não, é assado e tal. Então, ele falava dos espíritos dessa forma, né? Da imaginação alegórica. Interessante. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Então, veja só. Kardec vai dizer para nós que ele parte desse princípio. Ele começa aqui. Então,
Ele diz o seguinte: se existe alguma coisa fora da matéria, essa coisa, né, tem que ter uma inteligência. E essa inteligência está fora da matéria. Então, ele diz assim, ó, tomamos, conseguintemente, por consequência, por ponto de partida, né, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que tem no espiritualismo sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Então, o que acontece? Nós partimos do pressuposto que existe esse princípio inteligente. Partimos do pressuposto que esse princípio inteligente sobrevive. Partimos do pressuposto que esse princípio inteligente ele tem uma individualidade, né? E que essa existência e essa sobrevivência, no espiritualismo, de uma maneira geral, isso aparece, qualquer religião que fale, qualquer crença que creia, né, no mundo espiritual, que creia que existe algo além da matéria, ela é espiritualista, mas é uma demonstração meramente teórica e dogmática no sentido de que é um dogma sem nenhuma possibilidade de ser demonstrado. Mas no espiritismo já não é um dogma, porque o espiritismo nós vamos ter a demonstração positiva da existência dos espíritos. Existem dogmas no espiritismo? Existe. Existe, por exemplo, o dogma da existência de Deus. Isso é um dogma. Nós partimos disso porque Deus, não é possível provar a existência de Deus, né? Nós partimos da existência de Deus. E também a reencarnação. A reencarnação também, ela é um dogma, porque até hoje a ciência ainda não conseguiu provar né, essa lei biológica. Um dia vai provar, né? Mas, por enquanto, ela ainda é um dogma. Você consegue falar na reencarnação do ponto de vista filosófico, mas ainda não consegue do ponto de vista científico, né? Então, mas a existência dos espíritos, ela pode ser demonstrada positivamente. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Olha aí a filosofia. Raciocinando por indução. Né? Que é a indução, né? É um conhecimento que você vai e você chega a ele sem tocar nele. Você chega por uma iluminação. Você chega a esse raciocínio por uma via de consequência. Né? Como René Descartes, né? Eu penso, logo eu existo. Certo? Então, é uma indução. Né? Ele chega a essa conclusão. Se eu penso, eu existo, né? Vamos lá. Desde que se admite a existência da alma e a sua individualidade após a morte, então nós estamos admitindo isso aqui. Partimos disso, certo? Certo. Se nós partimos disso, forçoso é também, naturalmente, que se admita, primeiro, que a sua natureza difere do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Certo? Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte. Então, se você sofre, se você tem alegria, se você ama, se você desama, é porque você tem uma individualidade, não é? Então, se nós não tivéssemos nada disso, né? Possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Então, olha, Kardec vai fazendo um raciocínio indutivo, ele vai, de um raciocínio ele vai pegando outro, né?
e vai chegando a conclusões, né? Chama-se raciocínio lógico. Hoje cai muito em vestibular, né? Raciocínio lógico. Admitindo isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte, não é? Se ela existe, se ela é individual, se ela sobrevive à morte do corpo, ela tem que ir para algum canto, gente. É, não é? Tem que ir. Vai para onde? Que vem a ser feito dela e para onde vai? Eis a questão. Ser ou não ser, né? Eis a questão. To be or not to be, né? Eis a questão. Segundo a crença vulgar, né? Do espiritualismo vulgar, né? Da igreja, vai para o céu ou vai para o inferno? Um desses dois. Mas onde fica o céu e onde fica o inferno? Tá vendo? Ele continua filosofando. Toda vez que você vai fazendo perguntas, se pega um tema e você vai meditando nele, você faz isso através da filosofia, então você vai muito devagar, você vai como que desenovelando, né? Você pega um novelo de lã e você vai lentamente buscando o fio da meada e você vai puxando aquilo. Calmamente. Por isso que a pessoa precipitada, que faz julgamentos apressados, ela não consegue fazer um raciocínio, é lógico, não consegue fazer um raciocínio indutivo, né? Não consegue. A gente fala concatenar as ideias, porque ela está sempre ansiosa, agitada. Eu sempre oriento, né, meus filhos a que não fiquem nessa faixa, que diante de qualquer coisa, isso a gente treina, sabia? Sempre explico, olha, e como que a gente treina, né? Uma coisa que eu acho importante treinar o foco da nossa atenção é você, hoje em dia ninguém tem mais, mas é você ter uma agenda escrita, sabe? Porque você escreve, você volta nela, mas usar, né? Não é só comprar a agenda e deixar lá, usar, anotar as coisas, voltar, né? Ter isso é uma coisa importante. Outra coisa, fazer um checklist de coisas que você precisa fazer no dia. E, por exemplo, toda vez que se você pega um documento, seja ele qual for, você tem que ler esse documento, olhar em detalhe, procurar fazer isso como um hábito. É uma forma de aprendizado, de ficar, mas por que isso chegou aqui? Quem trouxe? De onde veio? O que é isso? O que isso significa? Como que eu posso resolver? Entende? Porque daí nós vamos criando esse hábito. E diante de uma coisa importante, nós não vamos deixar passar, né? É uma forma de raciocinar, sabe? Então, ele está perguntando aqui, ó, ela vai para o céu ou para o inferno, dizia a igreja. Aí Kardec vem e joga essa pergunta, mas aonde que fica o céu? E aonde que fica o inferno? Aí vem a resposta, isso é um mistério. Dizia-se outrora que o céu era em cima e o inferno embaixo. Antigamente, né? Porém, o que são o alto e o baixo no universo? Depois que a ciência mostrou que no universo não tem nem alto nem baixo, né? Não existe isso. Uma vez que se conhece a esfericidade da Terra, e que a Terra é redonda, isso já se sabe, quase 2.000 anos antes de Jesus, né, já se sabe que a Terra é redonda, o movimento dos astros, movimento que faz com que o que em dado instante está no alto, esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis, então não tem nem em cima, nem embaixo. Verdade é que, por lugares inferiores, também se designam as profundezas da terra,
Mas que venha a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou, que ficaram sendo, igualmente, as esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos. Galileu Galilei, né? É a Terra que gira em volta do Sol. Que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Então, a ciência, ela naturalmente foi se distanciando da religião espiritualista, porque a ciência vinha e provava todas essas coisas. E a religião continuou falando que a alma, depois que o corpo morria, ia para o céu ou ia para o inferno, né? Mas aonde que fica isso, né? A que ficou reduzida a importância da Terra mergulhada nessa imensidade? Tudo isso são raciocínios abstratos que nós falamos, né? E que nós precisamos aprender a fazer. E como eu disse, vamos treinar nas pequenas coisas do dia a dia. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? Olha aqui, o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que o Espiritismo traz, baseado no raciocínio, primeiro, filosófico, né? E depois ele vem ancorado hoje já na ciência matemática, na estatística. Estatisticamente, existem outros mundos habitados e estatisticamente existem outros mundos iguais à Terra com vida semelhante, né? Isso é uma lei matemática. A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Ora, aí ele continua, se tem outros mundos, se eles são habitados, então nós continuamos raciocinando. Olha para onde que nós estamos indo. Ora, se são povoados, esses outros mundos, também fornece seus contingentes para o mundo das almas, lógico, porque se eles são habitados e com pessoas que têm corpos, esses corpos morrem, também vai ter alma lá. Para onde que essas almas vão? Porém, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que se lhes destinavam, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou ao infinito? Então, meus irmãos, como é um raciocínio assim bem denso, nós vamos parando hoje por aqui, né, o Livro dos Médiuns, e a gente continua na nossa próxima sexta-feira, tá bom? Certo? Vamos parar por aqui. E eu quero ver quem é que faz a nossa oração agora. Vou pedir para a Malvina fazer a nossa oração. Malvina, pode ser? Pode ser sim, Márcia.